Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Startup Dilema. Eu sou o João Celarim Eu sou o Bruno Soares. e hoje, Bruno, a gente vai falar de um tema muito bacana, Bruno, que é o que faz uma startup dar certo, Bruno. Eu já começo já com uma pergunta já que é para começar com o pé no peito, já que é o que é dar certo? Excelente. Eu acho que esse é o cerne da nossa conversa hoje. E eu fiquei fazendo várias anotações sobre isso, porque foi a primeira coisa que eu anotei também, que é o que é dar certo. Tem duas perguntas aqui para nós mesmos hoje. O que é dar certo e o que é uma startup, tá? Mas vamos começar com o que é dar certo. Eu acho que tem muitas respostas possíveis, mas eu acredito que a que eu mais gosto, e eu fiquei refletindo nessa manhã sobre isso. Eu acho que uma startup dar certo tem a ver com um exit. Pode ser através de um M&A, pode ser através de um IPO, mas para mim tudo está ligado a ter um ciclo bem sucedido de um término, não que a pessoa, não que os empreendedores precisem sair de quem comprou, ou no caso do IPO, às vezes é muito comum os próprios fundadores continuarem na tocada durante um bom tempo, mas o fato de ter um marco de saída bem definido, seja através de um M&A, uma compra estratégica, ou através de um IPO. Então, eu acho que o que eu acredito que é uma startup bem sucedida é mais ou menos nessa linha. Então, eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente, Bruno. Eu também refleti muito sobre isso, porque essa pergunta é meio, né, o que é dar certo? É muito ampla. Mas eu pensei sobre dois aspectos. O primeiro é do ponto de vista pessoal. Isso é muito difícil padronizar, porque para uma pessoa o, fa, o sucesso da certo é muito relativo, né? Para uma pessoa o fato de poder estar tá liderando uma coisa que gosta, isso realiza ela de um jeito. Para outra pessoa tem que estar tá crescendo muito. Para outra pessoa, um lifestyle business já. Do ponto de vista pessoal, não dá para falar muito, porque. Mas aí eu olho para o outro aspecto que é o ponto de vista financeiro. E eu concordo contigo, ter um êxito não dá para dizer que não deu certo. Dá. É, tem empresas que não fizeram exit e que se ela está faturando 100 milhões, 50 milhões, está crescendo bem, deu certo, né? Deu certo. É, não teve um evento de liquidez, mas às vezes o cara está distribuindo lucro, enfim, deu certo. Mas do ponto de vista financeiro, a reflexão que eu fiz foi que deveria. Para mim é um investimento. Tu tá investindo teu tempo, às vezes teu dinheiro, tu tá trocando tempo com tua família, com teus amigos, tá? E como todo investimento, ele tem que trazer algum retorno. E daí, quando eu olho para esse investimento, é um investimento que tem um risco alto, que tem uma liquidez baixa, portanto, ele deveria dar um retorno maior do que outro lugar. Então, dar certo do ponto de vista financeiro para mim é tu comparar com outras possibilidades que tu tinha. Por exemplo, é, eu lembro agora de um amigo meu aqui que ele falou uma vez que o chão um programador muito bom, tinha uma startup, e ele comentou que o primo dele, que ele viu o primo dele, quando ele já era sênior, ele viu o primo dele começar a programar. E o primo dele tava ganhando muito mais dinheiro do que ele. O cara, meu primo tá ganhando muito mais dinheiro do que eu hoje. Então, esse cara sênior, se tivesse trabalhando em qualquer lugar, tava ganhando muito mais dinheiro. Do ponto de vista financeiro, não fez o menor sentido a decisão dele, entendeu? Ele tocando. Mas, então, eu pensei essa questão do sucesso do ponto de vista pessoal, porque poderia estar relacionado com, como tu falou, né? Trabalhar com o que gosta, né? Uhum. Flexibilidade, assim, de repente, puta, ter uma boa remuneração, a startup, como tu deu um exemplo, a gente tem amigos que têm empresas que faturam 100 milhões de reais, pô, 10 milhões de reais por mês, vamos arredondar aqui. Pô, provavelmente essa pessoa já tem uma boa remuneração, já tem um time de executivos bem estruturados que permite uma flexibilidade boa para ele, pô, sei lá, poder tomar café da manhã com a família em paz, ou almoçar com a família, ou jantar com a família, né? Que a gente sabe que o começo da startup, normalmente, a gente acaba abrindo mão de alguma dessas coisas. Então, eu penso também em relação a isso, de ter essa flexibilidade, de ter um bom retorno ali em relação à remuneração e tudo mais.
Mas na minha visão, daí, por isso que eu falei que as duas perguntas que eu tinha elaborado era o que é sucesso e outra o que é startup, porque para mim, quando tu forma um negócio que acaba virando um lifestyle business, por exemplo, será que ainda é uma startup? Será que... Então, para mim, o ciclo de startup, ela parece que tem um começo, um meio e um fim. E aí, para mim, um fim bem sucedido, tem vários fins que não são bem sucedidos, infelizmente, mas o fim bem sucedido ele se dá através de algum tipo de saída. Então, para mim, tem um pouco de... a pessoa que tem uma empresa de 100 milhões e, puta, já distribui dividendo, é uma startup ainda ou é simplesmente uma empresa média? E aí também teria essa complicação de que é uma empresa pequena, média e grande, né? Mas já é uma empresa super estruturada, já com baixo risco de mortalidade, vamos dizer assim, onde os sócios estão tocando a operação e já distribuem um super dividendo ali, você já tem uma tranquilidade financeira, mas a empresa está crescendo, sei lá, 15% ao ano, 20% ao ano, né? Lembrando, claro, que a inflação no Brasil é super alta, então uma empresa que cresce 10, 15% ao ano, cara, basicamente ela está tentando matar a inflação real, né? Então, É isso. tem esses desafios também. Eu acho legal tu trazer esse ponto. Se a gente pegar os conceitos lá, eu não lembro agora se é do Steve Blank ou do Eric Ries, que fala que a startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio repetível e escalável. Eu acho que é o Steve Blank que fala isso. É uma organização temporária. Então, eu concordo. Já estou faturando 100 milhões, não é mais uma startup, né? A gente convencionalmente chama toda empresa de tecnologia que nasceu startup como startup para sempre, né? Do ponto de vista, Isso aí. mas do ponto de vista conceitual, de quem cunhou o termo, quem falava sobre isso lá nos primórdios, não seria mais. Então, se a gente for a pegar esse conceito exatamente, então a startup ela pode ser bem sucedida virando um negócio lucrativo, um negócio que dê certo. Uhum. Do ponto de vista pessoal, realmente é muito difícil dizer, né? Mas do ponto de vista financeiro, acho que todo mundo concorda que uma startup que cresceu muito e foi vendida por bastante dinheiro é um sucesso. Uma startup que cresceu muito rápido é um sucesso. É, mas eu acho que ainda tem um negócio no ecossistema assim que meio que só é bom se virar unicórnio, né? Acho que tem muito, não sei como é que tu vê isso, Bruno, mas parece que sucesso é unicórnio. E eu não sei o que. Enfim. Eu acho isso muito danoso. Eu acho isso péssimo, assim. Tem duas coisas que foram criadas no mercado nesse mundo de startup. Um é essa questão do venture capital também, que em algum momento a gente vai falar só sobre isso, que parece que virou uma métrica de... A métrica de vaidade virou uma métrica de sucesso, né? O fulano captou X milhões. Nossa, então o fulano é super bem sucedido. E parece às E vezes a outra é isso. mais importante do que conquistar cliente, né, Bruno? Eu preciso captar. Uhum. Aí por quê? Porque eu preciso captar? Por quê? Esse é o playbook, né? Vou imitar, vou seguir o que os outros estão fazendo. E aí mostra até uma questão putz, tu tá seguindo, tu nem sabe nem qual é a estratégia da outra pessoa, do concorrente que captou, mas já que alguém captou, eu preciso continuar captando também. Né? Uhum. Eu acho que essas duas coisas são muito danosas para o empreendedorismo, que é atrelar métricas de vaidade com métricas de sucesso. Tem um monte de gente, um monte de empresas, a gente tem vários casos de empresas que faturam milhões e nunca conseguem se transformar num negócio lucrativo. Uhum. Captou. E aí, quando tu começa a olhar, esses dias eu e tu, a gente estava debatendo sobre isso, né? Não em preparação para a gravação do podcast, de empresas que captaram um monte e não consegue, assim, não faz sentido. A quantidade de dinheiro que ela captou perto da receita que ela tá e a velocidade que ela está crescendo está totalmente desproporcional. Mas tu olha de fora e fala, nossa, essa empresa captou dezenas de milhões de reais, né? Uhum. Então eu acho isso que é bem danoso, essas métricas de vaidade. Assim. Uhum. A gente ouve falar muito, né, que num fundo de venture capital, os caras investem e a taxa de retorno é muito baixa, né? Então, sei lá, 1 em 10 porque realmente dá certo e paga pelo fundo. Quando isso acontece, né? Porque a gente sabe que pouco startup cresce bem. Então, aí estando na Questo e trabalhando com a M&A, é muito comum chegar pra gente assim,
o cara que captou com o plano não deu certo e agora estamos aqui enrolados para vender. Porque eu quero vender, mas eu não valho o que eu achei que eu valeria, porque eu não cresci o que o meu plano disse, mas o meu investidor quer um retorno, porque é disso que ele vive, e agora, como é que eu faço, entendeu? Eu faturava 10, captei a 100, aí eu cresci, com todo o dinheiro que eu captei, eu cresci até faturar 25 milhões por ano, e daí, com a taxa de juros atual, se eu conseguir com 25 crescendo pouco, vender por 3x, eu já estou no lucro. Não, mas vamos botar aqui que vamos ser otimistas e dizer que eu vendo por 3 vezes a minha receita aqui, vendo por 75, mas eu captei a 100, aí eu tenho que diluir, daí eu não quero, daí o investidor tem que deixar um preference. É muito normal isso, porque o cara não pensa, né? Ele quer exatamente o que tu falou, ele quer seguir o playbook, não, vou captar, e ele não faz essa Uhum. equação do, tá, mas e se não der certo o plano? Eu vou conseguir entregar um retorno para isso aqui ou não? Ele deveria pensar nisso muito antes de entrar para esse caminho, né? Total. E eu vejo o pessoal olhando para startup. Eu gosto desse conceito de startup ser algo escalável e do ambiente de certeza. Para mim, acho que essas duas palavras, essa combinação, ambiente de certeza num modelo de negócio altamente escalável, essas duas coisas para mim formam o conceito de startup, né? E eu vejo que as pessoas parecem que enxergam que só tem um caminho para ser bem sucedido, que é essa questão de eu vou tomar todos os riscos, já que o ambiente é de incerteza, então em vez de tentar mitigar ao máximo, não, eu vou me jogar em tudo, vou levantar o máximo no maior valuation, ficar devendo, entre aspas, para uma galera, e vou pro tudo ou nada. E eu não sou tanto dessa tese, assim, eu acho que existem outros caminhos de ter uma startup bem sucedida, que é fazer um negócio, principalmente no mundo B2B, eu conheço pouco do mercado B2C, assim, além de não ter trabalhado nisso, tenho poucos amigos, pouco networking desse mercado B2C, mas o B2B no Brasil, esses dias eu estava calculando, eu não lembro, num post de alguém no LinkedIn, se tu olha a relação, quantidade de funcionários full-time, né, o CLT, nos Estados Unidos, no Brasil, lá é 3 vezes maior, então o mercado corporativo nos Estados Unidos é 3 vezes maior, e tu pega, multiplica já o dólar vezes real, então a gente falando que o mercado 6-1, vamos arredondar aqui, a gente está falando que o mercado lá é quase 18 vezes maior que aqui, né? Então o playbook de levantar dinheiro lá para tocar um negócio B2B e escalar muito rápido, é um playbook bem diferente de tentar fazer isso no Brasil, pouquíssimas empresas B2B conseguiram fazer isso. Uhum. Mas eu gosto de... Desculpa, pode falar. Não, eu só ia complementar a tua fala, Bruno, que tu trouxe, que as pessoas parece que elas querem tomar risco no máximo, mas sabe o que eu acho? Eu acho que, é, conversando com empreendedores, a maioria não faz ideia que captar está tomando risco. Eu acho que está num nível abaixo ainda, que é um nível assim, ó, eu vou captar, porque eu preciso captar, e não entra, não vem muito empreendedor, ele sequer sabe direito como o investidor ganha dinheiro. É quase que assim, ó, eu sei que ele ganha dinheiro, se eu ganhar dinheiro, ele está no risco, ele não faz a matemática, ele não para pensar esse tipo de coisa. Então, é muito comum, é, conversa com o empreendedor, onde o cara tá pensando, ele quer vender e quer captar. Eu já tive conversa, tu vai ouvir, Tu, parece. tu, tu entende que... Tu entende que as pessoas, que alguns empreendedores, talvez inclusive esses que tu conversou e tu vive conversando, eles não enxergam, inclusive, que existe outro caminho? Tipo assim, não, se eu tenho uma startup, então eu preciso captar para continuar tendo uma startup. Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que tem alguns empreendedores que é isso a cabeça, sabe? Eu preciso captar. Eu estou tendo problemas, logo a solução é captar. E eu, assim, eu acho que eu e tu somos exemplos vivos de que não precisa de muito dinheiro para conseguir fazer a startup crescer, e tem várias outras, mas ele coloca isso na cabeça. E o que eu vou falar que parece lunático, mas não é raro acontecer, que é assim, ó, tá, quero captar, aí depois eu vou vender, beleza. Por quanto quer vender? Ah, cara, por 60 milhãozinho, aí faz a matemática aqui, porque vai vendendo na minha, porra, lindo. Se bem que o número cabalístico é 100 milhões, tu não quer vender por 100, né? Mas enfim, mas às vezes é isso, 60 milhões, é nóis. Aí, tá, então tu quer captar.
né? Tu tá faturando 10 hoje, tá bom. Aqui valuation tu vai captar? Tá, quero captar 60. Tá ligado? Parece maluco, né? Uhum, uhum. Tu já, aí, obviamente, tu vai captar 60. Tu vai sair 60. O teu investidor vai sair com nada. O cara não, ele não raciocinou sobre isso. Ele não entende essa lógica, Ele, né? exato, ele não chegou aí. Uhum. A cabeça dele tá tão focada no eu preciso captar, quase como se fosse, cara, o que acontecer, aconteceu. Tipo, sabe? Captação é risco. Parece que muito empreendedor vê como é um risco para o investidor que, cara, ele não parou para olhar o lado investidor de verdade, entendeu? E ele também, é engraçado isso, né? E ele não entende que diluir, claro, tem que fazer essa conta de risco, né? Enfim, mas que se ele tá levantando uma rodada, vamos pensar numa pessoa um pouco mais sensata aí. Ele quer sair a 100, ele vai levantar uma rodada a 20, 25 de valuation. E se ele sair a 100, cara, ele tá perdendo 4 vezes do próprio dinheiro, porque se a startup dele também der sucesso, né, então você não, vou diluir 20% aqui para captar uma grana, aí ele tá tirando do bolso dele 10% a 2,5 milhões, mas ele tá perdendo, na verdade, se a empresa der certo, 10 milhões de reais lá na frente, né? Então ainda tem isso, que eu tô tomando risco aqui, tô minimizando meu risco, mas o cara nem percebe que tá deixando 10 milhões do bolso dele na mesa se realmente der certo. Então Uhum, uhum. tem toda essa linha tênue de pensar em todos esses números, liquidation preference, o que tem gente que tomou mais de uma vez de liquidation preference, daí, usando esse cálculo que tu deu, né? Aí o cara levanta 50, 60, 70, vai vender a 100 e às vezes não coloca nada no bolso. Exato. Ou metade do que ele imaginou que ia colocar, né? Uhum. Isso tem eu acho que uma raiz. É excelente tu falar isso, que o cara não colocou nada no bolso, que tanto essas captações malucas, como não botar nada no bolso, especialmente earnout mal feito, assim, é típico. É, eu acho que tem uma coisa até que a gente falou no episódio anterior, que eu vejo que muitas vezes captação ela é usada para mascarar gestão mal feita. Então, não é que o. É pesada essa frase, né? Mas, mas eu acho muito isso. Porque não é que o empreendedor. Como deveria ser. Tá? Deveria ser assim, ó. Eu tenho um plano, eu tenho uma estratégia, eu monto a minha planilha com a minha projeção realista, porque eu odeio essas coisas do cara. O cara cresce 20% por ano, mas ano que vem vai crescer 200 e no outro 400 e, cara, não vai. Os empreendedores acham que a planilha você tem que botar o que você quer que aconteça, né? E não, você tem que botar o que a sua empresa tem capacidade de fazer, né? Aí, Uhum. então ele deveria fazer uma planilha, traçar um plano, planilha que tá alinhada com a estratégia, é, daí colocar as pessoas e todos os gastos e as receitas projetadas, avaliar se necessita de capital para chegar onde quer chegar, onde esse capital será alocado. Se eu colocar mais dinheiro aqui em vendas e marketing, eu Ah, estimo. mas isso aí dá muito trabalho. Isso aí dá muito trabalho. É melhor falar que precisa de 2 milhões de reais, 5 milhões de reais e captar. Exato. Não, o mais legal eu me convenço primeiro do dinheiro que eu quero e depois eu monto a planilha para gastar esse dinheiro. Tipo, cara, não deu para gastar Uhum. 2 milhões ainda, Uhum. como é que eu faço? Bota mais dev. Bota dev sênior. Bota dev sênior ganhando em Uhum. dólar. Aí tu sai botando um monte de. Tu contratava uma pessoa a cada 2 meses, agora tu começa a contratar 7 pessoas por mês para, sabe? Isso. Aí não faz. E eventualmente tu vai convencer alguém, né? Algum fundo a investir. Claro. Pode convencer, mas o plano não faz o menor sentido. Né? E vamos. A gente vai ter, a gente com certeza, o pessoal vai gravar um episódio só falando sobre Venture Capital. Mas vamos voltar no início da questão ali, que a gente falou do sucesso. E eu acho que o Heitor, acho que cada um puxou um lado do sucesso. Vamos tentar fazer um resumo aqui, que existe, vamos chamar aqui de dois caminhos de sucesso. Talvez existam outros, claro. Eu vou resumir aqui em três, tá? Um que é esse lado mais lifestyle business. Ah, eu tirei um negócio do chão, putz, nem captei só com anjos, peguei empréstimo com a família, family and friends, e acabei criando um negócio lifestyle business que cresce ali numa rotina, eu tenho flexibilidade com a minha família e tudo mais. Acho que esse é um caminho de sucesso. Que eu O outro, até acrescentaria, porque é um.
Não sei se diria que esse é o caminho do sucesso. Talvez seja o caminho do sucesso para alguém. Para mim, não Isso, seria. isso, Né? isso. Ele é um. Perfeito. É pessoal, então cada pessoa. Mas para essa pessoa, algumas pessoas que estão nos Alguém. ouvindo vão considerar sucesso. Uhum. O segundo é aquilo que a gente falou de, puta, a empresa já está num patamar legal, pô, 50, 70, 100 milhões de faturamento por ano, já com um EBITDA bom, já distribui dividendo, pô, já tem um bom relacionamento com os investidores iniciais, às vezes já saíram com os investidores iniciais de alguma forma. Né? E o terceiro é alguém que fez uma saída, foi, né, o meu caso, o teu caso, através de estratégico ou através de um IPO. Né? Então, eu acho que a gente entende que o sucesso. E aí, eu tenho um ponto sobre isso, porque o que eu queria debater aqui contigo é, de fato, se isso é o sucesso, vamos pegar essas, principalmente esses dois últimos exemplos, são as empresas que viraram empresas grandes ou chamaram a atenção de um estratégico ou foram para IPO, ou seja, as empresas realmente estão crescendo, potencial de faturar muitos milhões, mais de 100, 200, 300, 500 milhões de reais. O que levou essas empresas a chegarem nesse patamar? Eu acho que seria legal a gente direcionar a conversa para cá, mas me veio um negócio na cabeça agora que é, independente desses três caminhos, para mim o ponto de sucesso tem a ver, como tu falou ali, o que o empreendedor quer. Porque se tu queria fazer um IPO e tu não conseguiu, por mais que o mercado te avalie como sucesso, talvez internamente tu vai ficar se cobrando eternamente que tu não teve sucesso naquilo que tu queria fazer, né? Uhum. Então também tem um pouco disso, assim. É que do ponto de vista pessoal é muito difícil responder, né? Porque cada pessoa pode. E empreendedor naturalmente se cobra muito, é, acha que nunca tá bom. É, cara, a Total Voice crescia rápido, né? Crescia relativamente rápido. E eu achava que a gente tava horrível. Acho que tu também se cobrava de que precisando. Então, empreendedor é isso, né? Tu vai se cobrar de estar melhor e tal. É, mas acho que concordamos que esse é um caminho que fiz um êxito, fiz um IPO, ou né, cresci bem e estou num patamar legal, é uma startup de sucesso. O que leva isso? Aí eu acho que tem o aspecto da empresa e ambiente que ela tá, e o aspecto do empreendedor. É, olhando para o empreendedor, eu diria, daí depois tu complementa, mas acho que é, tem que ser alguém com uma postura de estudar desenfreadamente. Assim. A maior parte dos empreendedores que está começando sua primeira jornada não sabe muita coisa. Ele sabe alguma, ele tem alguma skill que, eu sou vendedor, eu sou programador, ele tem alguma skill em alguma coisa específica. E quando ele vira founder de uma startup, ele começa a ter que lidar com um monte de coisa que ele não sabe. E daí, ele pode ficar parado e não aprender nada e ser engolido por essas coisas e continuar ruim nessas coisas, o que vai atrapalhar imensamente em seu sucesso. Ou ele pode ser um maníaco estudioso que ele vai entender bem de negócios, eu tô falando aqui de não é só CEO, né, não se leva, mas talvez CEO até mais, que ele vai ser um generalista, ele tem que entender um pouco de tudo, né? Cara, eu preciso entender o suficiente de vendas para conseguir entender esse mercado, entender o suficiente de marketing, eu preciso entender bem do financeiro, eu não posso jogar o financeiro na mão de alguém e, cara, faz aí, financia aí que eu confio. Precisa saber olhar para a diferença de caixa e competência, né? Olhar para uma DRE e não olhar só a primeira linha, que todo mundo quer falar de receita bruta, né, cara? Qual que é o meu EBITDA? Qual que é a minha margem? Tô bem ou tô mal? Precisa E saber. tudo bem não saber isso no começo, né? Esse é o ponto, não precisa saber. Exato. Mas Agora essa curiosidade genuína de ir atrás para aprender, eu concordo super contigo. Eu vejo duas habilidades dos empreendedores de sucesso, que é essa curiosidade. Então, e eu vejo, por exemplo, dos mentorados ou da galera que a gente acaba conversando, que tu manda um artigo para essa pessoa e essa pessoa te responde: puta, li o artigo, entendi isso conectou com a minha dor dessa maneira, faz sentido? Cara, essa pessoa é diferente daquele que tu manda um artigo, sugere um livro e, nunca, cara, a nunca pessoa volta. não lê. Isso aí já, para mim, já é uma yellow flag. Assim.
E o segundo é coachability, indo nessa linha também de aprendizado, que é quando tu debate, a pessoa entende que ela precisa evoluir em determinado aspecto e ela de fato vai correr atrás para melhorar naquele aspecto. Né? Sim, perfeito. É isso. Eu até tava num. Eu participei de um podcast uma vez e eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas eu lembro que a gente entrou num debate assim e eu trouxe uma coisa que, assim, ó, acho que se fala muito sobre empreendedorismo e não só startup no geral, quase como que uma coisa você deve acreditar, você deve dar o seu melhor, uma coisa meio motivacional. E que por início, ok, né, beleza. Mas para mim o grande diferencial é o estudo. Aí eu fiz até um paralelo assim que se tu pensa num, sei lá, um cara que estuda engenharia espacial, eu tô engenheiro espacial, não sei nem o que esse cara faz, tá? Tô só dando um exemplo aqui, mas tu pensa nesse ser humano, ele não tem como estar trabalhando na NASA sem ter estudado absurdamente. Ele não tem como estar lá. Os caras não vai ser contratado, ele precisa ter estudado muito. E eu não conheço nenhum empreendedor que fatura acima de 50 milhões que não seja também assim, sabe? Ele estudou tanto quanto o engenheiro espacial, ele estudou o negócio dele. Ele estudou o mercado, ele estudou a gestão. Então, esse cara sabe na ponta da língua as coisas pode não saber a vírgula, mas ele sabe quanto de bit ele gera. Ele sabe gestão de pessoas, ele estudou sobre isso. Ele sabe um pouco de cada coisa, né? Então, é, eu não gosto muito dessa linha do dê o seu melhor, vai, olhe no espelho, tome um banho gelado pela manhã. Cara, que não é que isso não possa ajudar no início, mas não é isso para mim a resposta, entendeu? Não é isso que vai, como empreendedor, te levar ao negócio de 50 milhões, que é um parâmetro que a gente está usando aqui, que é sucesso, né? Não sei como tu vê isso, Bruno. E eu super concordo. Se a gente olhar para, né, as pessoas que a gente conhece que foram bem-sucedidas, está muito relacionado com o estudo, com a aprendizagem, de olhar para fora, ir para fora, fazer um evento, um curso, participar de um evento, de um curso, né? E uma outra coisa que eu acredito também, falando ainda do ponto de vista do empreendedor, não do negócio, que as pessoas confundem resiliência com teimosia. E Muito. resiliência é super importante. É muito difícil fazer um negócio dar certo sem ser resiliente, né? Agora, ser resiliente, persistente, no sentido de continuar acreditando, é diferente de ser teimoso, que é continuar fazendo as coisas da mesma forma. Por isso que o conhecimento e a o coachability são coisas tão importantes, porque dá para chegar lá, a tua empresa tem potencial para chegar, vamos lá, em 100 milhões, mas não o caminho para chegar lá não é o caminho que está na tua cabeça agora, e não são as habilidades que estão na tua cabeça agora que vão te fazer chegar lá. Então, tu vai percorrer caminhos duros, caminhos árduos, que vão te obrigar a aprender coisas novas, a conviver com rotinas, com pessoas difíceis, que são pessoas com habilidades complementares às suas, com até o gênio diferente do seu, né? E tu precisa aprender a lidar com isso, porque essa combinação de fatores te permite, de alguma forma, ir avançando na empresa até tu chegar num determinado patamar de sucesso para ti. E o que a gente encontra de pessoa cabeça dura, cara, assim, é inacreditável. Muito. Esses dias, um dos meus mentorados lá da enfim, né, da mentoria que eu dou, o cara fez uma pergunta bem interessante para mim. Ele falou assim: se a gente continuar, olha que pergunta dura e inteligente, eu gostei da pergunta dele. Ele falou: Bruno, se a gente continuar fazendo as coisas do jeito que a gente está fazendo, daqui 12 meses, tu acha que a gente vai ter sucesso ou fracasso? Olha que pergunta dura, e eu como mentor para responder. E a minha resposta foi fracasso. E um dos motivos naquele contexto é porque as pessoas que estavam ali eram pessoas com uma cabeça muito fechada. Tu sugere uma coisa, a pessoa fala, não, isso eu já tentei. Tu sugere outra coisa, não, isso eu já faço. Tu sugere um negócio, não, esse livro eu já li. Tu sugere... Cara, muito difícil tirar a pessoa dessa situação. Assim, ela está numa situação em que ela perdeu a curiosidade genuína de tentar tirar dali e o coachability dela tá muito baixo, né?
ou Uhum. não tem. Então, enfim, a gente encontra esses perfis que são bem complicados do ponto de vista do empreendedor. É muito difícil lidar com pessoas assim e é muito difícil essa pessoa prosperar. Ela tá, parece que protegendo, se defendendo, quase que querendo se justificar. E não é isso, né? Quando alguém vai mentorar, não é eu quero apontar o dedo e dizer que tu é ruim, mas se eu tô te mentorando, Perfeito. em tese eu tenho mais experiência que você, eu tenho opinião. Se você quer ouvir ou não, aí é problema seu. Eu sempre saio Uhum. de mentoria com a consciência tranquila, né? Que é isso, tem muita gente que fala, não, tá errado, tá bom. Tipo, se tu acha, tá tudo certo. Faz o que tu E acha. do ponto, e do ponto de vista de negócio, cara, a gente falou um pouco do empreendedores, que são da curiosidade, do estudo, da dedicação, da resiliência, do coachability. E quando a gente olha para o negócio, o vamos dizer assim, entre aspas, independente do empreendedor, a gente quer olhar para um negócio, quando a gente olha, ou do ponto de vista de retrospectiva, a gente olha para um negócio e fala, cara, esse negócio teve sucesso, aqui são as principais variáveis. Quais são as variáveis que vem na tua cabeça? Legal, cara. Excelente pergunta. É, eu acho que assim, ó. Bom, concordamos que o negócio que está crescendo, que está indo bem, deu certo, né? Então, eu gosto de olhar para crescimento sobre quatro aspectos: atração de potenciais clientes, conversão desses potenciais clientes em clientes, retenção desses clientes e ticket médio. Então, qualquer dessas coisas que eu melhorar, eu estou crescendo mais. Então, se todas essas métricas são boas, eu estou crescendo muito rápido, ou se eu estou melhorando elas, eu estou aumentando meu crescimento. E para mim, quando eu olho do ponto de vista da empresa, existem algumas coisas que eu acho que impactam nisso aqui ser bom, né? Eu até anotei aqui elas aqui para falar em sequência aqui. A primeira, para mim, é ser must have, não nice to have. Então, eu sou importante, sou relevante o suficiente para a empresa que está me contratando, que ela precisa de mim, né? Não é, cara, legal o tema, quer saber? Se eu tiver que cortar alguma coisa, a primeira coisa que eu corto é esses caras aqui. Então, para mim, Uhum. isso é um ponto relevante. A segunda coisa é concorrência. Então, ou eu estou num ambiente que eu tenho uma concorrência baixa, ou eu tenho diferenciais realmente relevantes para o meu concorrente. E realmente relevante não é eu sou mais barato, como a gente falou já, né, eu sou mais rápido, eu sou mais bonito. Não, eu tenho realmente relevante do aspecto, cara, não é, não dá nem para comparar. Não tem como eu vou usar vocês porque os outros não é comparável. A terceira coisa para mim é mercado grande e com capacidade financeira. Então, eu tenho cliente suficiente com poder de comprar o ticket que eu preciso para a conta fechar, né? Então, e o que, que é suficiente? O que, que é um mercado grande? Isso aqui a gente pode debater e virar outra coisa, mas eu não gosto aquele slide safado de captação, de pitch deck, que eu boto TAM Samsung, aí o TAM eu boto qualquer coisa na casa dos bilhões de dólares, que é o mercado inteiro, aí o SAM um pedaço disso, só um pedaço disso. É, uma matemática que eu gosto de fazer mais simples é, cara, quem é teu público, qual que é o teu ticket, quantas empresas tem versus o teu ticket, faz uma matemática e vê quanto tu faturaria. Se eu pegar 100% do mercado, Uhum. eu vou faturar 30 milhões, cara, é muito pouco. Agora, se eu pegar 100% do Uhum. mercado, eu vou faturar, sei lá, 10 bilhões, ok, é relevante, sabendo que você não vai pegar 100% do mercado. E a última coisa. E isso, peraí, rapidinho, isso conecta com o que é sucesso para ti, né? Uhum, Porque eu quero fazer IPO e o meu mercado total é de R$ 1 bilhão, opa, talvez não vai encaixar bem aqui. é isso. Agora, eu quero ter uma empresa que fatura 50, 80 milhões de reais e o teu mercado é de 1 bi, provavelmente dá para encaixar, dá para faturar no mercado de 1 bi, tu consegue faturar 50 milhões ano, 100 milhões ano. Isso Uhum, quer criar um lifestyle business, teu mercado de 1 bi, pô, show de bola, vai dar certo. Faturar seu 1 milhão, 2 milhões mês ali, tudo certo. Então, como conecta o tamanho de mercado ao sucesso que os empreendedores querem alcançar? E acho que essa correlação precisa estar bem grande. E, claro, correlaciona com um track de venture capital também, né? uhum, Mas acho que tem uma correlação bem clara de qual sucesso eu estou almejando
com o tamanho necessário no mercado para alcançar esse sucesso. Aham. E tem uma coisa aqui que é um pouco difícil de mensurar, mas que é também, é, às vezes, quando tu olha para o teu mercado no início, ele é uma coisa, mas o teu negócio ele evolui. Então antes a gente fazia só A, agora a gente adicionou B, e B tem um outro mercado maior. Então tem negócio que tem essa capacidade, tem negócio que não tem, né? Então, e daí, fechando a minha listinha aqui, a última coisa que a gente falou também, que é canal de distribuição. Então não adianta eu vendo para enterprise e eu quero fazer tudo no automático aqui no você vem sozinho e você compra sozinho. Cara, não dá. Tô fazendo uma conta de, sei lá, 50 pau por mês para empresa gigantesca querendo self-service. Tu tem que ir lá na empresa, tem que visitar, tem que. Ou se eu faço, meu ticket é muito baixo, não dá para eu fazer venda presencial, né? Então, eu acho que esses pontos aí são super relevantes. Tu adicionaria E alguma coisa? repara, não, e para todo mundo que é de tecnologia que está nos ouvindo, reparem que o João não falou produto. É verdade. E as duas coisas que eu mais. E é comum as pessoas falarem, Bruno, eu tô com uma ideia que deixa eu te mostrar o produto. João, tô com uma ideia que deixa eu te mostrar o produto. Cara, não precisa mostrar o produto, nem slide, nem nada. Fala sobre essas variáveis aqui. Qual que é o tamanho do teu mercado, qual que é a tua estratégia de aquisição, qual que é o teu ticket médio. E é isso, eu acho que tem muita mentalidade do second time founder, assim, que é o empreendedor de primeira viagem está apaixonado pelo produto, ele encontrou um probleminha que ele nem entende direito, mas ele começa a desenvolver um produto, ele se apaixona por aquele produto, quer fazer aquele produto encaixar no mercado, né? E Ele todo quer mundo que já resolver passou por as dores isso, com produtos, né? isso. Agora ele começa a procurar uma dor para aquele produto que ele resolveu. É isso. Eu acho que eu não adicionaria nada, mas eu gostaria de dar ênfase em duas variáveis que tu falou aí, que é tamanho de mercado e canal de aquisição. Porque são duas coisas que parece que não, parece que elas são pivotáveis, mas são duas coisas muito difíceis de mudar. Uhum, uhum, Então, assim, tu pode construir um puta produto fantástico e tudo mais. Tu pode encontrar um canal de aquisição maravilhoso, mas se o tamanho de mercado for pequeno, aí tu vai ter que depois adicionar muitas coisas para pegar um mercado adjacente. Mas eu acho que o principal erro, eu acho que o pessoal até está um pouco mais é, é, maduro ou mais calejado com essa questão do tamanho de mercado, mas eu acho que o pessoal peca muito ainda em canal de aquisição. Então ela fala assim: o meu mercado é grande e o meu produto é bom. Então, por consequência, eu vou ser bem sucedido. uhum. E aí ela não encontra, a empresa não encontra um canal de aquisição bom, com um bom custo, um bom custo de escalabilidade, de custo, né? E simplesmente por causa dessa variável, teu produto que é maravilhoso, tu contratou um monte de engenheiro aeronáutico lá, trouxe gente da NASA, SpaceX, ex-Uber, aí começa os ex, né? Para gastar os Ex-Uber, 5 milhões que tu captou. que- exatamente. E o teu time de marketing tem uma pessoa júnior, tu não é de marketing, tu não entende de aquisição, tu não é da área comercial e tu não entende que construir, testar muitos canais de aquisição para ver se você encontra um canal de aquisição para conectar o teu mercado com o teu produto, e aí a gente vê muita gente patinando demais, e para mim, talvez um dos principais fatores de insucesso seja essa relação de, cara, o produto é legal, faz sentido, o mercado é grande, mas eu não consegui encontrar uma estratégia que são altamente escalável, né? Eu acho que essa combinação dessas coisas todas é muito difícil tu olhar criticamente para essa combinação dessas coisas todas. Eu mentorei uma startup esses dias aí. Elas estavam, não vou entrar no específico aqui para não expor, mas basicamente era o mercado é grande, claríssimo que o mercado é super grande. O canal de aquisição que eu estava usando é coerente com o mercado, mas a dor que ela estava enfrentando é que ela estava conseguindo vender muito. E a gente foi explorando, explorando e conversando, e no fim, o que acontecia é que o cliente dela já tinha uma solução,
E ela tá falando, "Não, minha solução é muito melhor, por isso, eu dou muito mais essas opções aqui. A minha solução é muito melhor. A solução que o cliente dela tinha não é uma solução de tecnologia, é uma solução mais old school, e a dela, com tecnologia, ela melhorava blá, 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 muito melhor. E, e não tá vendo, não tá vendo. E daí nas conversas que a gente entendeu assim, cara, esse cara não tá vendo valor. Teu cliente, eu entendo que tu vê esse valor todo, que tu, para ele, tanto a solução que ele tem hoje já atende. Ele não vê sentido mudar. Então, tipo, é, na combinação de variáveis, ela tá perdendo aqui no concorrência ou no ser must have, entendeu? Talvez esse caso Uhum, do concorrência, porque must have, alguma solução como a dela é must have pro cliente. Só que ele já tem alguém. E ela não consegue ter um diferencial relevante para a concorrência. Né? Então, tipo, ela não consegue tirar o cara de lá. Por mais que ela vê. E daí é essa coisa, né? O produto, porque o produto, blá blá blá, porque a tecnologia, porque. Cara. e tem modelos de produto que é importante a gente salientar aqui, que meio que viram core daquele negócio dentro da empresa, que por mais que tu inove em coisas, né, tipo assim, mas vamos falar de folha de pagamento, por exemplo. Porque as folhas de pagamentos hoje que dominam o Brasil são sistemas antigos, são sistemas legados. Uhum, Se tu fizer um negócio SaaS, mega moderno, ágil, bonito, não sei o quê, vai ser lindo para mostrar. A demo vai ser fantástica, mas provavelmente tua conversão vai ser baixa exatamente por esse exemplo que tu deu. O cara não quer trocar a folha de pagamento, já está rodando há 8 anos assim, uhum. volta e meia dá um probleminha, mas todo mundo já está treinado, os sistemas dominam o país. Ele não vai querer trocar um negócio core dele só porque é mais moderno, é 1 milésimo de segundo mais rápido. Na sua startup, eu Então, nem sei se ela vai estar viva daqui a 2 dias. Esse cara que tá daqui 20 anos aqui, eu sei que ele vai estar exatamente. vivo. Pra que Exato. que eu vou trocar? Pra que eu vou me incomodar? E, e a gente falou sobre coisas que o empreendedor, teoricamente, controlam, né? Tu, quando está abrindo tua startup, você que está nos ouvindo, essas variáveis que a gente está falando aqui, muitas delas a gente controla. A gente controla o tamanho de mercado, porque se eu olho que o tamanho de mercado é pequeno, eu posso escolher outro negócio para fazer. Uhum, Né? Se eu entendo que o ticket médio é muito baixo, se eu faço essa matemática que o João comentou ali, eu falo, putz, isso aqui não vai dar um negócio grande, não quero. A gente está entrando na reta final aqui, mas eu queria tocar em pontos interessantes e as coisas que a gente não controla? Ciclo econômico, timing, sorte. Eu gosto muito de falar sobre sorte, tem gente que não acredita em sorte. Talvez tenha outras variáveis aqui que a gente não controla e que, às vezes, quando tu pega um empreendedor que está com as variáveis que você controla bem, e tu conecta essas variáveis que você não controla, né, o vento bate a favor, cara, aí o negócio mesmo. Ou ao contrário, às vezes o vento bate contra e complica toda a situação, né? uhum. Legal, Bruno. Bem legal tu falar sobre isso. É, eu acho que eu vou começar do mais polêmico, talvez, que é sorte. É, é engraçado que o empreendedor não gosta de falar de sorte, porque é meu esforço, que óbvio que tem. Óbvio que tem só quem empreende sabe, é um esforço absurdo. Né? Mas, cara, pensa o seguinte: quando tu monta startup, tu não sabe nada. Isso que a gente tá falando aqui é fácil falar hoje. Se a gente tivesse que Uhum. falar sobre esse assunto quando a gente tava fundando as nossas startups, ia ser uma vergonheira, né? Então, quando tá montando, tu não sabe nada de mercado, tu não sabe nada de TAM, Samsung, tamanho de mercado, tu não sabe nada de concorrência, tu não sabe nada disso. Então, e o que a gente tá dizendo aqui é que a postura do empreendedor importa, mas a avenida que ele tá importa tanto quanto, se não mais, né? Importa muito onde você está posicionado. Então, se você não sabe disso e montou uma startup de sucesso é, num ambiente muito bom, é sorte. Eu não escolhi a Total Voice porque agora sim. O que aconteceu foi. Eu fui um vendedor zoiudo. Eu vi assim, cara, se eu conseguir integrar com o Exact, a Exact botar o botãozinho lá dentro, em vez de fazer uma venda, eu faço 300 vendas, porque todos os clientes do Exact podem usar. Foi isso. Aí depois que eu vi que a gente montou a API, aí depois veio outro, a empresa integrou, aí eu vi que existia um tal de Twilio, aí eu vi o tamanho do mercado,
foi sorte, não foi foi tudo planejado, eu olhei o tamanho de mercado, e muito empreendedor que está na primeira vez está fazendo isso também, né? Agora, sobre as demais variáveis, Mas deixa eu explorar um pouco de sorte também, boa. que é as pessoas têm a visão, visão não, as pessoas acreditam que o empreendedor de sucesso ele enxerga o mapa inteiro, saca? O cara Aham. enxerga lá na frente, Do início. e do início. E aí elas confundem a visão e a ambição com enxergar o caminho completo. Então, assim, quando eu fundei a Feeds, eu queria fazer um negócio grande, mas eu não tinha nem ideia do caminho que ia seguir. E aí tem duas analogias que eu gosto de fazer, que é, lembra aqueles joguinhos, tipo, que tu tá no centro do mapa, o mapa tá todo escuro em volta e tu vai andando para cima e o mapa vai abrindo, Age né? of Empires, tipo Age of Isso, o Age of Empires. Empires é um exemplo disso, né? Então, é mais ou menos assim. Tu consegue ver 5 quadradinhos para frente. Então, tu se organiza para tentar andar os próximos 5 quadradinhos. Aí tu anda os 5 quadradinhos, abrem mais 5 lá na frente. E aí tu vai andando. Né? Às vezes é um buraco, os quadradinhos, Isso, né? né? E aí tu não, aí tu vê o buraco e desvia do buraco, né? Depende. Às vezes tu cai, às vezes estava no escuro, Exato. tu achou que aquele quadradinho preto era para você abrir, na verdade era um buraco. E a outra analogia que eu gosto de fazer, mas que foi inclusive o Dé, o André da Involves, que uma vez eu estava fazendo mentoria com ele falou assim para mim que eu gosto muito, que tem a ver com isso também, que é como se tu estivesse na beira de um navio, tu tá navegando e o horizonte tu só enxerga, sei lá, 100 quilômetros para frente. E tu precisa ir andando com o barco para enxergar os próximos 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros. Então, quanto mais tu andar no barco, mais para frente tu vai ver o horizonte, né? Mas tu tem uma visão limitada. Para Uhum. quem acredita que a Terra é plana, talvez não, mas para as demais pessoas, né, a tua visão é limitada. Então, essa questão da sorte é importante entender que a gente não tem essa visão completa. E como tu falou assim, às vezes tu cai num buraco, mas às vezes tu não cai num buraco, às vezes tu ganha algum prêmio ali no caminho, que tu nem estava esperando, né? Uhum. Eu tenho um exemplo triste barra feliz para contar, é que foi a pandemia, no caso da Feeds, apesar de ter sido um problema social, econômico gigantesco, em 2020, para a gente foi um catalisador absurdo. Porque o meu perfil de cliente na época, que era o perfil de trabalhar em escritório, a galera que trabalha na frente do computador, que era 80, 90% dos nossos clientes, foi todo mundo trabalhar remoto, em home office. E no trabalho híbrido e home office, a solução da Feeds fazia ainda mais sentido. Uhum. Então foi um super acelerador. Outro pega entrega, delivery. Olha a quantidade de empresas de delivery que cresceram por causa da pandemia. Né? Sim. Então, vai falar que foi estratégia da pessoa? Não, estava no meu plano, 2020 eu vou triplicar de tamanho. É, Então, exato. É sorte. Eu acho que é, eu, eu não lembro exatamente da frase, mas alguma coisa tipo é, meio que estar preparado para quando a sorte vier. Eu acho que conecta perfeito. tudo aquilo que a gente falou, né? Tipo, cara, eu sou empreendedor que eu tô estudando, tô me atualizando, sou coach, tô tendo mentoria, tô aprendendo, tô evoluindo e tal. Veio a sorte, cara, eu tô minimamente preparado para lidar com essa sorte aqui, então bora. Veio outra sorte, vambora. Veio um azar, beleza, apesar dele, vambora, né? Porque tem muita. Acho que a sorte é uma das coisas que tu falou de coisa que a gente não controla. Cara, as coisas que a gente não controla, a gente não controla. Então, é, beleza, a situação macroeconômica do país. Até dá para estudar um pouco, para ter uma ideia de como vai estar, mas a gente não tem controle sobre isso. Então, claro, se a gente está mandando um negócio que ele não funciona com uma taxa de juros alta, montei em 2021 que a taxa de juros estava 2, esse negócio não para de pé se a taxa de juros alta. Aí, aí não é questão de sorte ou azar, daí olha o histórico do Brasil sempre ter taxa de juros alta. Aí tu tá correndo um risco deliberadamente, né? Mas tirando isso, será que o Brasil vai se. E se o Brasil. Se os Estados Unidos impor sanções ainda maiores no Brasil e a coisa der ruim no Brasil? Cara, faz parte. E se acontecer a Terceira Guerra Mundial? E aí, acho que faz parte do, do
do conjunto de riscos que você está tomando ao empreender, né? É, Legislação que pode mudar, é. Uhum, e às vezes impulsiona e às vezes atrapalha, mas conecta com isso que é de estar preparado para os ventos a favor e estar preparado para os ventos contras. Então, uhum, por exemplo, quando eu falo que a pandemia acelerou, mas os primeiros 90 dias de pandemia, o nosso MRR caiu 80%. Mas uhum. nós estávamos preparados para os ventos contra A gente também, perdeu 3 né? meses e meio de crescimento na pandemia. Teve gente que o negócio desapareceu, né? Teve problema Sim, com vários clientes eventos. fecharam, eu tinha né, varejo. Quando os shoppings fecharam, a gente tinha alguns clientes grandes, na verdade, os nossos 2, 3 maiores clientes na época eram varejistas, eles simplesmente falaram, cara, a gente não vai pagar. Desculpa, Uhum, não dá, o shopping está fechado, a gente não está vendendo. Se eu não estou vendendo e não tem ninguém usando a solução, eu quero uma combinação aqui. Mas nós estávamos preparados para isso também, ou seja, eu tinha caixa, eu tinha um fluxo financeiro adequado para esse tipo de coisa, né? Não era louco de sair gastando tudo. E quando sim, o vento virou e ficou a favor, eu estava preparado para isso também. é isso. Né? Então, essa questão de estar preparado para quando a sorte chega, eu acho que é super relevante também. Boa, e preparado para o estágio que dá, né? Mais uma vez, é muito fácil eu e tu hoje, depois de ter feito uma jornada, depois de anos envolvido no ecossistema, óbvio que a gente hoje é muito mais preparado. Claro. Lá atrás a gente era menos, mas estava sempre correndo atrás, sempre tentando, sempre, é, como disse um ex-funcionário da Total Voice, que é crescendo mais rápido que a empresa, para não virar o gargalo. Ele falava assim, preciso crescer mais rápido que a empresa. E curiosamente ele não, ele foi demitido. Ele não conseguiu crescer mais rápido que a empresa. Mas a frase é muito boa. Precisa crescer mais rápido que a empresa para não virar gargalo. É isso, né? E, Acho que e, essa e vamos fazer vamos fazer um resumão, então, aqui do nosso episódio. Começou falando de o que é ter sucesso, e para mim é isso, assim, defina o que é sucesso para você, né? A gente falou sobre isso, é muito pessoal, então defina o que é sucesso para você. É criar um negócio que fatura 10 milhões? É criar um negócio que fatura 100? Ou é vender a tua empresa por 100? Ou fazer um uhum, IPO? Então defina o que é sucesso e baseado no que é sucesso para você, você vai correr atrás para isso. E aquelas variáveis que tu citou, se tu puder falar de novo ali, tamanho de mercado, né? Então, assim, definir o que é uhum. sucesso para mim, o que eu preciso olhar do cerne do negócio, do core do negócio ali, quais são as variáveis que vão me ajudar a garantir a minha probabilidade de ter sucesso. Do ponto de vista de negócio, é ser must have, né? Então ser relevante o suficiente para um potencial cliente, ter uma concorrência baixa ou um diferencial realmente relevante para minha concorrência, estar num mercado grande que tem capacidade financeira para pagar meu ticket e para arcar com a solução, e usar um canal de distribuição adequado para lidar com os clientes. E do ponto de vista do empreendedor, a gente falou de duas coisas muito fortes aqui, né? Curiosidade, três, vai. Curiosidade, que puxa a segunda, que é ser estudioso, e Uhum, realmente querer aprender as coisas, porque vai ter que aprender muita coisa. E cada estágio da empresa tu vai aprendendo outras coisas, né? uhum, Mesmo os empreendedores que a gente conhece que já estão na faixa dos 50, 100, 200, eles continuam aprendendo outras coisas. Mercado sempre, internacional, sim. sei lá, enfim, né? A empresa vai expandindo, a cabeça precisa expandindo também. E o terceiro é coachability. Né? Uhum. Então, se esteja aptos a fazer mentoria, ser um bom mentorado, porque isso ajuda demais a se desenvolver e aumentar as chances de sucesso. Coisa linda, Brunão. Acho que entregamos um conteúdo legal aí sobre o assunto. Tem mais coisa aí para falar, né? Mas aí poderia ficar 5 horas falando sobre todos os temas aqui. Sempre, né? Sempre dá. A gente vai ter que fazer um episódio de 3 horas, meio que igual o Joe Rogan, assim. É. Pessoal, mais um episódio do Startups Dilema, então. Sigam a gente também nas redes sociais ali. E em breve teremos novos episódios. Em breve teremos um convidado especial aqui também para poder trocar essa ideia legal com a gente. Boa. Brunão, obrigado por mais um papo aí. Espero que todos tenham gostado. Para mim, como sempre, foi muito divertido estar aqui falando. Eu faço isso com o Bruno por horas fora das câmeras aqui, então fazer aqui também está muito bacana. E se a gente puder contribuir de alguma forma com o seu negócio, com a sua visão sobre esse tema, sobre algum outro, pode adicionar a gente no LinkedIn, pode deixar comentários aqui, enfim, onde você achar melhor, vai ser um prazer ajudar. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.